Queridos amigos, eu quero deixar uma mensagem com respeito à palavra de Deus, porque tudo que a gente fala está escrito na palavra de Deus, ou deve estar escrito, baseado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, mas principalmente com respeito à cegueira. Existem pelo menos dois tipos de cegueira, a cegueira espiritual e a cegueira física. Pelo menos as duas principais são estas. Mas algo muito interessante que nos chama a atenção é aquilo que aconteceu com Saulo de Tarso, da cidade de Tarso. Então, o nome dele é Saulo de Tarso, depois foi transformado em Paulo por Deus, pela mudança, pela transformação e libertação que Deus fez na vida deste homem, que todo mundo conhece a história dele, que não é o caso desta mensagem. O que importa falar aqui é justamente da cegueira espiritual, qual ele vivia, ou seja, dois tipos de cegueira ele continha, pelo menos identificando, pesquisando, investigando a palavra e a história, ele sofria desses dois tipos de cegueira, a espiritual e a física. Está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, eu quero ler, está escrito assim, a partir do versículo 45, todo aquele encontro que aconteceu com Deus, com o próprio Deus, e ele disse assim, no versículo 45, disse o Senhor, vai porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O Senhor disse para Ananias. Ananias foi comissionado por Deus para se encontrar com Saulo. Então Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão Saulo, ele já considerou como irmão, já considerou como um crente. O Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas e me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Versículo 18 aí é onde é a chave dessa mensagem. E logo caíram dos olhos de Saulo, como se umas escamas, e recuperou a visão. Então, levantando-se, foi batizado com o Espírito Santo. Observe que a palavra de Deus diz que caíram dos olhos de Saulo como se fossem umas escamas. Então, quantas pessoas estão vivendo? Estamos falando aqui de crentes, de pessoas que um dia disseram: eu te aceito como Senhor e Salvador diante dos homens diante da igreja, dos homens e diante de Deus. Uma atitude física, humana, mas também uma decisão espiritual que diz: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador da minha vida, etc. Então, como Senhor, aquela pessoa que agora ela tem um dono, cujo nome é Jesus. Amém? Porque muitas pessoas dizem: Senhor, eu te aceito como meu Senhor. Então o Senhor, até no tempo da escravidão, o Senhor, ele era dono dos escravos, ou seja, os escravos tinham um dono que era aquele Senhor. Nós somos o dono, nós somos criaturas, nós somos propriedades de Deus, do Senhor Jesus. Então ele disse aqui, caíram-se dos olhos de Saulo como se umas escamas. Por quê? Porque todas aquelas atitudes grotescas, grosseiras e até criminosas que Saulo vinha fazendo contra os crentes, contra o povo de Deus, é porque ele estava cego, físico e espiritualmente. Por quê? Espiritualmente ele não tinha conhecimento do temor de Deus, não sabia nada absolutamente. E físico porque ele praticava as atrocidades ou mandava fazer as coisas ruins contra aquele que se dizia um crente naquela época, naquele tempo. Ocorre que em determinado momento da vida, a pessoa fica fazendo coisas ruins, não interessa quem ela seja, não interessa a religião, Deus não tem religião. Um dia ela vai ter que se haver com Deus, ter que se acertar com Deus. E é por isso que, quando ele já estava se preparando, estava a caminho de uma nova investida, a grosseira, criminosa, contra o povo de Deus, o Senhor então apareceu para ele no caminho de Damasco e disse, aquele negócio lá para ele, se encontrou com ele, deixou ele cego por 3 dias, e quando fala que disse assim mesmo: por que tu me persegues, Saulo? Por que tu me persegues? Porque, amados, quando alguém persegue um crente, não está perseguindo aquela pessoa, ela está investindo contra Deus, contra Deus. Olha o que está escrito, para a gente não considerar só nossas palavras. Está escrito assim: por que tu me persegues? E ele disse a si mesmo: dura coisa te é dar coices, ou seja, tentar
contra o projeto de Deus, impedir o projeto de Deus. Está aqui no versículo, a partir do versículo 4, do capítulo 9. As pessoas tentam fazer alguma coisa contra as igrejas, contra o povo de Deus, contra aquele que é crente, aquele que se decidiu um dia, eu te aceito como Senhor, então a partir de agora eu não sou mais meu dono, então eu sou propriedade de alguém, então alguém é que zela por mim. Então quem tenta investir contra a minha vida pode me atingir, mas Deus vai me proteger, mas vai se entender com Deus, com o Altíssimo. E foi isso que o Senhor disse aqui para ele: dura coisa dar coices, aqui na Bíblia, na minha versão está dizendo, né, contra os arguilhões, ou seja, impediu o meu projeto. Deus disse: agora a tua situação é comigo, agora tu vai te ver comigo, tu vai te acertar comigo. E aquilo que Saulo fazia enquanto Saulo, né, contra as pessoas, agora ele vai fazer o contrário, agora ele vai evangelizar. Por isso que o Senhor disse para ele aqui assim, disse assim: vai, disse para Ananias, vai Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Por quê? Porque a partir de agora ele passou, Deus o capacitou com a presença do Espírito Santo, e agora o que ele fazia de errado contra o povo, agora ele vai fazer o bem. Olha qual o poder de Deus. Ele pega aquele que está lá caído, jogado, prostrado, aquele que está lá sem valor qualquer, e ele traz agora para servi-lo o contrário, da maneira contrária ao que ele vivia, ou seja, para servir a Deus, para levar o nome de Jesus, para evangelizar, para curar, para libertar, ou seja, um pregador, um evangelista, um pastor para cuidar de pessoas. A palavra do Senhor nos mostra um detalhe muito importante sobre as escamas nos olhos. Será que tem alguma escama física ou espiritual nos meus olhos, nos teus olhos, que você está ouvindo essa mensagem? Será que tem? Procure ver, medite nisso. Por isso que lá no princípio da Santa Ceia, na hora da realização da cerimônia, a palavra de Deus disse: analise-se a vós mesmo. Eu preciso me analisar para ver o que é que eu tenho, o que está ocorrendo no meu coração, na mente, para ver se eu estou digno de participar daquela cerimônia tão sublime, que é tocar pela fé no sangue do corpo de Cristo. Analise-se o homem a si mesmo, porque de repente tem escamas físicas, espirituais, ou as duas, como era o caso de Saulo, em que eu não consigo ver nada, nem o físico nem o espiritual, ou seja, tudo para mim está certo, tudo para Saulo estava certo. Ele passa a ser transformado, a vida é completa, inclusive o nome. O teu nome já mudou, o teu nome já não é mais Maria, José, João, Paulo, Pedro, não. Para Deus é outro nome. Continua sendo o nome da certidão, o qual fomos registrados aqui na terra, mas para Deus já é outro nome, já é outra pessoa. Ele já fez a transformação, ele já fez a manifestação espiritual na vida da pessoa. Então tenhamos ciência de que se existe alguma escama, nós precisamos fazer. Não precisa fazer como Saulo. Hoje não precisa fazer como Saulo o que aconteceu com ele, para que fique cego, para que sofra determinadas consequências por conta de uma atitude que eu posso fazer, que você pode fazer. O reconhecimento espiritual, o reconhecimento daquilo que está aqui dentro, que Deus me otorgou para que eu seja um bom homem, para que seja uma boa mulher, seja um bom servo, e o Senhor se agrade da nossa conduta, do nosso caráter de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar para que seja arrancado, caia essas escamas, possíveis escamas, dos meus e dos teus olhos. Louvado seja o Senhor. Te apresentamos, Senhor, a minha vida e a vida de quem ouve esta mensagem. Meu Deus, se há alguma escama, não interessa quem seja pastor, obreiro, missionário, seja quem for, nos dá forças, nos dá conhecimento, nos dá entendimento para que elas sejam arrancadas. Que nós não precisamos sofrer as consequências das atitudes, meu Pai, porque quem sabe sejam escamas espirituais impostas pelo diabo, mas que sejam arrancadas pelo teu poder, pela verdade da tua palavra, da tua presença, e que nós possamos viver, meu Deus, olhando sempre para o alvo que é Jesus Cristo, para fazer a obra do Senhor, conforme o Senhor nos mandou que seja assim, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a todos, abençoa, meu Deus, coloca diante dos nossos olhos, meu Deus, apenas a verdade da tua palavra, da tua presença, o temor do teu nome no nosso coração. Meu Deus, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê entendimento para que você possa estudar, ler, meditar
aproveitar, tirar proveito da palavra de Deus, buscar esses detalhezinhos que tem na Bíblia, que está lá, que é para nós descobrirmos e vivermos essa palavra conforme Deus disse que tem que ser feito. Amém? Grande abraço.